Olá, meus amigos, boa noite para todos. Tive um pequeno problema aqui com a internet, não estava conseguindo conectar no Facebook da página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Então me perdoem os amigos que acompanham na página, tive que transmitir pela minha página mesmo, por problemas com a página, né, Espiritismo Brasil. Nosso boa noite aqui para Rose, a Ideia, Luci Farias, aqui também a Maria Luísa, boa noite, Najib Saba, a Deise Florencio, nossa amiga da Pensilvânia, muito bem-vindos. Esse estudo que realizamos todas as quartas-feiras, às 20 horas, e hoje aqui com um pequeno problema na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, transmitindo pela minha página, tá bom, pessoal? Para não deixar sem fazer o estudo de hoje. Então, nosso abraço aqui a Silmara Simões, aqui no Facebook, nosso amigo João Franco, a Loiva Carnop, a Odete Oliveira, a Thaís Del Rey, a Isabel Costa, muito bem-vindos, pessoal, muito obrigado pela presença. Aqui na minha cidade, Bebedouro, está um temporal aqui de chuva, né, ameaçando chuva. Eu acho que deu uma certa instabilidade aí na internet também, não sei o que houve. Mas vamos tentar fazer aqui, né, vamos ver o que é possível. Hoje, dia 18 de outubro de 2023, tudo bem, Luci Faria? Boa noite, muito bem-vinda, viu? Najib Saba, todos que aí estão, a Edna Markovics, o Diego Romão. Pessoal, vocês estão conectando agora aqui pelo Face, eu não sei se ouviram a minha explicação, eu não consegui conectar na página Espiritismo Brasil Chico Xavier hoje, entendeu? Por isso que eu estou transmitindo pela minha página do Face, para não deixar de fazer o estudo, né? Pelo menos a gente faz pela minha página, mas se vocês puderem depois avisar para os outros amigos da página que não foi possível, dava uma mensagem de erro e não aceitava a transmissão ao vivo, tá legal? Agradeço a todos aí. Então vamos inicialmente rogar a Jesus, o nosso mestre, que nos inspire a todos, que nos ampare com a sua paz, com a sua luz, nos envolvendo através dos mensageiros espirituais, para que todos nós possamos absorver bastante do conteúdo do estudo da noite e que essa lição possa fazer sentido em nossas vidas, nos ajudando a buscar cada vez mais o nosso progresso espiritual, a nossa melhoria moral. Em nome de Jesus, o nosso mestre, iniciamos a nossa reunião da noite. Então vamos lá, pessoal. Hoje, como foi divulgado, nós vamos estudar a lição 58 do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel. Nós estamos estudando a série, né? Cada dia, cada estudo, né? Cada vez na semana, a gente busca uma lição diferente, de um livro diferente. A Auresina aqui também, boa noite, viu, Auresina? Bem-vinda. Então hoje é a lição 58, chamada Das Nascentes do Coração. A gente percebe nos títulos de Emmanuel o cuidado, né? E nesse caso aqui, um título bem escolhido, porque quando se fala em nascentes, a gente imagina, por exemplo, a nascente de um rio. A nascente do rio é aquela água pura, cristalina, limpa, né? Aquela água agradável. Então, para a gente ter essa ideia, que ele vai falar de algo que nasce do coração, com aquela pureza, aquele sentimento bom, que vai ser aí sobre a piedade. A lição vai girar em torno dela. Então, Emmanuel, ele vai comentar um versículo da primeira epístola de Pedro, que diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Essa é a fala do apóstolo Pedro àquela comunidade, né, para onde ele enviou a sua epístola.
Então a gente percebe aqui, nessa fala de Pedro, né, meus amigos, uma recomendação que se estende a todos nós, não só aquela comunidade da época, mas aquela recomendação da convivência fraternal. Quanto que é importante isso na nossa vida, ainda mais nos dias atuais, que nós percebemos tanta agressividade, tanta falta de paciência, intolerância em vários níveis. Então é esse convite para sermos fraternos, para sermos misericordiosos, para, né, termos um pouco mais de paciência e tolerância com o outro. Aí eu fiquei imaginando, imaginem vocês, nós quando estivermos na terra regenerada, já naquela condição que nós tanto aguardamos, aqui na terra haverá de ter essa convivência fraternal um dia. Mas, amigos, a gente tem que se recordar que nós que já estamos aprendendo a lição do Evangelho e da doutrina espírita, nós somos convidados a viver desde já o mundo de regeneração. Tem pessoas aqui na Terra que já vivem como espíritos regenerados, já tem postura de espíritos do mundo regenerado. Então o convite é esse, que nós sigamos essas lições de Jesus e coloquemos em prática na nossa vida essa bondade, essa fraternidade, essa amorosidade, né, que faz com que tenhamos boa convivência. E ainda mais nesse momento atual da Terra, onde nós percebemos tanta necessidade de compaixão, principalmente. As pessoas estão passando por aflições grandes, nós percebemos o número de suicídio crescente, infelizmente. Então é preciso muita compaixão, muita tolerância, muito auxílio fraternal. E o Emmanuel, meus amigos, ele vai começar os seus comentários dizendo assim: de todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade, que podes libertar. Só um minutinho, deu uma pausa no Insta. Pessoal, quando der pausa aqui no Insta, eu espero para continuar. Vamos repassar a frase. O Emmanuel comenta: de todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade, que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Olha que frase bonita, vamos esmiuçá-la aqui. Então quer dizer que nós temos tesouros conosco, que a providência divina nos confiou. E ele está destacando que um desses tesouros é a piedade. Olha que interessante, um sentimento que é um tesouro que temos conosco. Então Emmanuel nos convida a libertar esse tesouro, porque ele está guardado em nós. Dá aquela ideia assim, que a gente pode desenvolver a piedade ou não. A gente pode, às vezes, se fechar, esfriar os sentimentos e não permitir que a piedade afloreça. Então a gente deve libertar esse sentimento de piedade. Quer dizer o quê? Tenhamos compaixão pelos irmãos em humanidade. Que a gente possa perceber as dores à nossa volta e nos condoermos, sentirmos essa necessidade de ajudá-los, né? Porque ele está dizendo que a piedade é um tesouro. E é interessante, amigos, que eu estive pensando, se a gente liberta a piedade, quer dizer, se a gente desenvolve, se a gente faz uso da piedade, nós também nos libertamos de algo muito ruim, que é o egoísmo. Pensem comigo, a partir do momento em que nós temos piedade de alguém, não é dó apenas, é o desejo sincero de ajudar, de aliviar a dor. É a piedade e compaixão, muito próximos esses sentimentos. Então, se a gente liberta de nós, se a gente deixa aflorar em nós a piedade, nós estaremos também libertando o egoísmo, liberando o egoísmo, porque nós vamos vencendo o egoísmo conforme pensamos no outro,
nos tornamos um pouco mais altruístas, não é isso? Deixa-me ver aqui se tem algum comentário no Face. Boa noite para todos, viu? Vários amigos e amigas que conectaram aqui depois do início, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria aqui recebê-los. A Silmara Simões está com dor na cervical. Puxa vida, é difícil, hein, Silmara? Deus te ajude aí que recupere, que melhore logo isso. Vamos ver se tem algum comentário. A Ruth Diogo aqui também, boa noite. Não conseguiu acessar pelo Face. Então, Ruth, eu avisei agora há pouco que eu tive um problema na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Não foi possível conectar. Eu estou transmitindo pelo meu perfil do Face. Foi por isso que você não encontrou, viu, Ruth? Não teve jeito. Eu tive ou fazia pela minha página ou deixaria sem, né? Eu preferi fazer pela minha página mesmo. Tem pedidos de orações, né? Que ao final sempre a gente faz. Vamos ver se tem mais. Se vocês puderem, o pessoal está convidando os outros amigos, né? Porque às vezes estão procurando a página Espiritismo Brasil e não vão encontrá-la, né? O João Franco, nosso amigo, dizendo aqui, caridade em não julgar e não emitir opinião sobre os outros. Que é justamente, é bem isso, né? Essa é uma grande caridade. Nós não ficarmos percebendo, né, os erros dos outros, busquemos perceber os nossos, né, João? É isso mesmo. Vamos à frente aqui, então. Aí o Emmanuel, antes disso, quer dizer, falando de piedade, pessoal, eu me recordei que no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem sobre a piedade, escrita pelo Espírito Miguel. E ele diz assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Olha que bonito isso. A piedade é o que mais nos aproxima dos anjos. É irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Olha o que ele diz agora. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Então aqui, esse Espírito está dizendo sobre a piedade. É aquele momento, meus amigos, quando nós verdadeiramente sentimos e queremos ajudar o outro, nós sentimos o peso da cruz do nosso irmão em humanidade e nós queremos aliviar essa dor. Então ele diz aqui, quando a gente se envolve com a dor do outro, as nossas lágrimas, porventura derramadas ali junto da pessoa, são como um bálsamo que derramamos nas feridas deles. Então, é a pessoa sentir que nós estamos ali para ajudar. Nós queremos ser aquele ombro amigo. A pessoa se sente fortalecida por perceber essa ajuda verdadeira. E diz aqui, nós chegaremos a lhes proporcionar esperança e resignação. É bonito isso. Porque imagine alguém enfrentando uma dor, um problema, uma dificuldade, uma aflição, e não ter ninguém que a socorra. Imagine então se essa pessoa percebe alguém disposto a ajudá-la. Que alegria perceber que ela não está sozinha, que tem alguém para ajudá-la, mesmo que esteja ali só, né, para ser aquele ombro amigo, estender a mão, sentir a presença verdadeira. Então isso é esse sentimento da piedade. Aí o Emmanuel diz assim, pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Porque é interessante isso. Quem de nós já não passou momentos difíceis na vida? Só um minuto que pausou aqui no Insta. Quem de nós já não passou momentos difíceis na vida, não é?
Então, se nós já experimentamos momentos de dureza, de dificuldade, mais um motivo para a gente auxiliar aqueles que passam agora. Nós sabemos o quanto é duro sofrer sozinho, sem ninguém que nos ajude. Então é aquela ideia, o Emmanuel vai começar a trabalhar a ideia no seguinte sentido: se nós não podemos ajudar, pelo menos não atrapalhemos a vida do irmão, dos outros. É aquele ditado: não faça ao outro o que não gostaria que te fosse feito. Então, se não podemos ajudar, não atrapalhemos. As pessoas já têm tantos problemas na vida. Então ele diz assim, nunca derrame... Desculpa, ele continua dizendo assim, para isso é necessário raciocines e te enterneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Porque primeiro ele disse, não derrames fel na trilha dos semelhantes. Quer dizer o quê? Que a gente não deve, atrapalhar a vida dos outros. Às vezes, tudo bem, se não podemos ajudar, oremos por eles. Mas daí a perturbar a vida dos outros, Então tomemos muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas falas, para que elas não venham causar prejuízo para ninguém. Por exemplo, uma pessoa que abandona um familiar, abandona um relacionamento afetivo, sem maiores explicações, deixa a pessoa sozinha, é um problema. Isso é colocar fel na trilha dos semelhantes. Evitemos de ser injusto com as pessoas. Evitemos falas que não correspondam à verdade. Às vezes falamos sem ter certeza. Tudo aquilo que pode perturbar, procuremos ter cuidado para evitar. Porque ele diz que é preciso compreensão e caridade. Compreensão de entender um pouco mais o outro, não ser tão rigoroso com o outro, e ajudá-los naquilo que é possível. Deixa-me ver se tem mais algum comentário. Boa noite para todos, viu? Estou vendo aqui vários cumprimentos aí, desejando boa noite, sejam todos bem-vindos. A nossa amiga a Matilde Porto, que é lá de Franco da Rocha, bem-vinda. A Graça Barbosa está dizendo, triste de mim se não fosse esses estudos. Interessante essa fala da Graça, porque eu acho que nós todos deveríamos dizer isso, não pelo estudo que eu particularmente realizo, mas pelo estudo do Evangelho. A gente deve realmente ser gratos pelo Evangelho, por Emmanuel, esses orientadores espirituais, porque como a Graça coloca, que seria de nós se não fossem esses roteiros que nos chegam? Eu acho que está muito certa a fala da Graça. Me incluo com você, Graça, e creio que muitos aqui também vão concordar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ou comentário. O João Franco está dizendo, se estamos com Jesus, estamos com todos, não há exceção. Legal. Aqui também, o João fala ainda, falas que denigrem não devem ser ditas nem pensadas. Esse cuidado, João? Com a fala, porque a fala também perturba muito, não são apenas as atitudes, as ações, falas também. Aí o Emmanuel, meus amigos, continua dizendo, compadecemo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas. Mas é preciso, igualmente, nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia, à face das provações que lhes desabam na vida. Aqui é algo muito certeiro que o Emmanuel disse, algo muito sábio que ele disse. Porque nós, naturalmente, temos uma compaixão, uma piedade maior para com as pessoas carentes do pão material.
Quando a gente vê alguém necessitado, né, materialmente falando, quando a gente encontra uma pessoa que está com dificuldade financeira ali, até passando fome, às vezes, infelizmente, quando a gente vê uma pessoa nessa situação, naturalmente nós temos aquele sentimento de piedade, de compaixão, de desejo de ajudar. Nós somos tocados mais pela carência material, nos leva a desenvolver mais piedade por estes, né? O lado material fala muito alto nesse caso. Mas o que o Emmanuel está nos chamando a atenção? Para com aqueles outros irmãos, os afortunados, aqueles que têm a prova da fortuna, da riqueza, nós nem sempre temos esse sentimento de compaixão ou de piedade para com eles. Vocês concordam? Quando a gente vê alguém que tem muitos bens materiais, nós imaginamos o quê? Em geral, né? Nós imaginamos que é aquele feliz, aquela pessoa feliz, aquela pessoa que tem muitos bens, aquela pessoa que tem uma vida boa. Então a gente geralmente não desenvolve compaixão por eles. E o Emmanuel está nos lembrando aqui. Nós não sabemos se esses irmãos carregam dores mais duras, mais difíceis do que aqueles outros que lhes faltam o pão material. Às vezes as dores da alma, meus amigos, as angústias que esses irmãos afortunados enfrentam são dificílimas. Nós não fazemos ideia que dentro de um palácio, de uma mansão, pode estar ali uma família completamente triste, amargurada, infeliz. Os bens não proporcionam essa paz na consciência, essa harmonia de alma. Então o que Emmanuel vem nos alertar? Que passemos a olhar os irmãos detentores de maiores bens materiais com outros olhos. Procuremos pensar que eles também enfrentam duras lutas, aflições, dificuldades e muitas vezes precisam também de um ombro amigo, né? A nossa piedade, pelo menos orarmos por eles. Muitos enfrentam isso. A Graça está dizendo aqui, a Dileta, né, concordando, uma grande verdade, e a Graça disse, pode ter muito dinheiro, mas não quer dizer felicidade, que é justamente isso, né? Às vezes a gente pensa que aquelas pessoas com muitos bens estão vivendo uma vida muito feliz, e na verdade pode ser muito diferente disso, né? Aí ele continua dizendo, basta às vezes perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. Então vejam que interessante isso, né? Para que nós não nos prendamos apenas naquilo que os nossos olhos veem. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente observa uma pessoa, uma cena, uma ocorrência, a gente julga aquele ocorrido apenas por aquilo que nossos olhos estão vendo, certo? A gente está vendo aquilo que é material. A gente está vendo aquilo que está ocorrendo naquela hora. E a gente costuma analisar a situação por essa visão estreita dos olhos carnais, né? Nós precisamos, amigos, desenvolver aquilo que nós falamos sempre, repetindo Jesus, ter olhos de ver. Esse ter olhos de ver é enxergar o que está por trás daquilo que os nossos olhos percebem, para que a gente possa auxiliar mais efetivamente e para que a gente evite julgamentos precipitados. Eu vou dar exemplo. Um exemplo que a gente poderia pensar. Uma pessoa que está hoje agindo no mal, um criminoso, uma pessoa cruel, a gente ouve o noticiário da TV, a gente vê o noticiário da TV falando daquele crime.
A gente já imagina aquela pessoa criminosa, a gente já cria uma definição para aquela cena. Aquela pessoa merece todo o mal do mundo. A gente projeta ódio naquela pessoa, porque ela está agindo mal, realmente está. Mas o que está por trás daquilo que os olhos veem? O que está por trás é que aquela pessoa que hoje está agindo no mal é um irmão em Deus, doente da alma. É um enfermo espiritual. E a gente precisa ter esses olhos de ver. Nós não podemos enxergar apenas o criminoso, vocês estão me entendendo? Porque se nós enxergamos apenas o encarnado agindo no mal, sendo cruel, nós vamos desejar muito mal a ele. Vamos desejar a vingança, vamos projetar sentimentos de ódio, sendo que esse irmão precisaria muito das nossas orações. Deveríamos orar por ele, porque a justiça divina vai exigir dele a reparação. Não precisa que nós estejamos querendo fazer justiça com as próprias mãos. A justiça divina há de cobrar desses criminosos a devida reparação no momento certo. Mas deixemos nas mãos de Deus, que nós possamos olhá-lo como um irmão infeliz, enfermo, doente da alma. Lógico que precisa ser afastado da sociedade, ele não pode conviver em sociedade, mas que ofereçamos a eles a nossa prece, o nosso pedido de que eles despertem logo dessa cegueira que estão tomados. Outro exemplo que nós precisamos enxergar além das aparências. Deixa-me falar aqui antes, a ideia está dizendo, isso me lembra de Judas sendo malhado no sábado. Quantas pessoas não sabem da verdade? Isso mesmo é a ideia. Isso é uma grande verdade. Até muito recentemente a gente via, né, as crianças fazendo aquele boneco do Judas para ser malhado. Aquele espírito que realmente se equivocou naquela vivência junto de Jesus, mas que nós temos informações que é um espírito que já alcançou sua redenção, já reencarnou como Joana d'Arc, já buscou um progresso espiritual, e ele tem um relato até que ele diz que se entristece muito nessa época, né? Na época que é relembrado, por eles, né, relembrar todo aquilo que aconteceu. Mas a gente não deve se prender por esses lados, né? Entender que todos avançam, todos progridem. Por exemplo, como disse também, aquele irmão afortunado, a gente olha, né? Vê apenas alegria, felicidade, uma vida feliz, uma vida tranquila, e não enxergamos as dores da alma que estão por trás da riqueza, da fortuna. Outro exemplo, muitas pessoas que nós vemos, às vezes, gozando a vida intensamente, sorrindo, estão alegres, estão felizes. Muitos desses, meus amigos, estão em profunda queda moral. Estão sorrindo porque naquele momento ainda não foram alcançados pela lei de causa e efeito. Estão sorrindo por negligência, muitas vezes estão sorrindo à custa de lágrimas de outros. Vocês estão me entendendo? Então, aparente felicidade, aparente alegria, não é real. O que é real é que eles estão muitas vezes em queda moral. Então, a gente precisa ter esses olhos de ver. Não todos, não vamos generalizar. Muitas pessoas que estão felizes e alegres têm a consciência tranquila, o dever cumprido, mas muitos desses agiram mal, estão sorrindo à custa da dor dos outros. Outro exemplo para finalizar aqui nesse tópico, né? Quando a gente olha para uma pessoa enferma numa cama, aquela pessoa que está ali há muito tempo acamada, com aquela doença, com aquelas dores, aqueles problemas, nossos olhos só enxergam as dores, a doença, a aflição, aquele doente. Mas o que está por trás de tudo isso? Se essa pessoa enferma é resignada,
nós deveríamos enxergar um espírito que está se libertando dos seus erros passados, está acertando a sua dívida com a lei divina, através daquela doença, está se libertando de muitos males, porque a doença devolve a harmonia da alma, como diz Emmanuel. Porque Emmanuel tem uma frase que diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. E quando a gente perde essa harmonia da alma, muitas vezes se faz necessária a presença das enfermidades para que a gente possa recuperar a saúde da alma, a harmonia da alma. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos ver mais alguns comentários aqui antes que a gente prossiga. A Mari Batista concordando, né? Tem umas reflexões bastante interessantes, né, que o Emmanuel apresenta. O Diogo Guinho aqui também, bem-vindo, viu? Tem hora que passa mais rápido aqui, eu não percebo os comentários. A Edna Markovic está dizendo, não devemos desejar nada de mal a ninguém, nem em pensamentos. Isso é o ideal, né? Porque os nossos pensamentos têm uma força, criam, né? Eles afetam realmente. Então a gente deve ter cuidado sim com os pensamentos também, né? Boa noite a todos que chegaram aqui, viu? Foram chegando. Nossa amiga Aline de Fátima aqui também, boa noite. A Silmara está dizendo aqui que o marido desencarnou aos 48 anos, vítima de câncer, sofreu muito. Então, Silmara, tem algumas doenças, né, difíceis, como o câncer, que levam realmente a aflições grandes, mas às vezes, pensa nesse outro lado, Silmara, pode ser que ele se libertou de muitos males, né, enfrentou essa prova ou expiação difícil, mas com certeza deve ter proporcionado, né, um progresso a ele, se ele soube bem lidar. O nosso amigo Wellington Monteiro aqui também, dizendo que leu que Judas já tinha expiado sua falta nas suas outras encarnações, mas sua consciência ainda não estava limpa. Então ele planejou a encarnação como Joana. Tem a entrevista com Humberto de Campos no livro Crônicas de Além Túmulo. Legal, Wellington, obrigado aí pela contribuição. Realmente, Humberto de Campos tem uma bela crônica, né, muito interessante. Obrigado aí pela explicação. A nossa amiga Thaís Del Rey está dizendo, sim, a princípio ficamos inconformados com as crueldades e é difícil pensar o bem para esses, né? Geralmente pensamos em justiça divina. Precisamos vigiar e orar. Sim, pois é, né, Thaís? A gente começa a repensar na nossa forma de ver as coisas. É isso que a gente tem que entender, pessoal. Nós não podemos pensar assim, o que eu penso está certo, eu não vou mudar. Não, nós devemos estar abertos às mudanças. A doutrina espírita vem justamente nos fazer refletir nas nossas ideias, nas nossas formas de ver a vida, para que a gente possa, às vezes, reformular conceitos, né? Não é feio isso, a gente passa a ver de outra forma. Isso é o que se espera. O João está dizendo, as palavras de bem são bonitas, os pensamentos de bem são lindos e as atitudes de bem são divinas. Legal. O João é o poeta aí, né, João? A Cleusa Bueno chegando também, boa noite. Vamos à frente, então. Aí ele diz, o entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma, penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. À vista disso, seja a quem for, abençoa e auxilia sempre. Aqui eu creio, amigos, que nós temos uma dificuldade grande. Esse entendimento fraternal, respeitar as pessoas como elas são, nós não temos dificuldade nisso? A gente às vezes não aceita o outro. Às vezes a gente vê atitudes da outra pessoa que a gente não aceita, não se conforma. E a gente não consegue lidar bem com a pessoa que age de forma diferente da nossa.
Então aqui é um convite para que nós repensemos aqui também. Passemos a ver o outro com direitos de fazer escolhas, da sua forma de entender a vida, suas preferências, em vários sentidos, preferências religiosas, sexuais, são vários, né? A pessoa tem direito a fazer suas escolhas. A gente não deve querer transformar os outros porque achamos que nós estamos certos. Então a gente tem dificuldade nesse entendimento fraternal, conviver bem com os diferentes. Esse é um desafio para nós, né? Porque conviver bem com quem gosta de nós, com quem tem afinidade conosco, é fácil. Agora, conviver bem com aqueles que você percebe atitudes muito diferentes das suas, aí está o grau de dificuldade que nós somos convidados a um esforço maior. Só que vejam bem que Emmanuel não fala apenas em entendimento. Ele coloca um grau a mais de dificuldade, porque ele diz entendimento fraternal. Fraternal quer dizer perdão, tolerância. É quando você convive com a pessoa preparado para perdoá-la, se preciso for. Se essa pessoa te ofende, te agride, te chateia, que você saiba perdoar, porque você já aprendeu a mensagem do Evangelho. Aqui é que cabe aquela fala, muito será pedido a quem muito recebeu. Se nós já sabemos mais, já compreendemos mais, se espera de nós posturas diferentes da multidão. Se espera de nós um pouco mais de fraternidade, de perdão, de tolerância. Que não venhamos a exigir tanto dos outros, né? Sim, isso aqui está dando um pouco de trabalho hoje, né? Mas isso, meus amigos, não quer dizer concordar sempre com a pessoa. Porque às vezes a gente pensa assim, então eu preciso aceitar tudo que a pessoa fala, o que a pessoa faz, eu tenho que concordar com ela. Não, não é isso. Nós precisamos respeitar. Respeitar é não querer buscar discórdias, brigas, né, para impor nosso ponto de vista. Isso é respeito, aceitar a pessoa como ela é. Deixa ela com as suas convicções, mas nós mostraremos que não concordamos com toda a educação. Você não precisa concordar sempre, mas respeitar sim. Por isso que ele diz, abençoa e auxilia. O que seria isso? Abençoa quer dizer, pede a Deus por aquela pessoa. Deseje a ela que ela encontre paz na sua vida. Deseje a pessoa, o quanto antes, o discernimento mais claro, já que ela está equivocada. Deseje a ela o amparo da espiritualidade. Abençoar é isso, é desejar o bem para a pessoa. E auxiliar dentro daquilo que tivermos as nossas possibilidades, né? Aí ele continua dizendo, deixa eu ver, antes parece que teve um comentário aqui da Ruth. Tem dois, né? A Fátima Chaves disse assim, pois é bem difícil quando a pessoa cometendo maldade pensa com raiva, desejando também tudo ruim, mas não é assim que se deve pensar, deste modo só o tempo fará a justiça divina. Isso, ainda naquele tópico, né, que comentamos atrás, é isso mesmo. A Ruth Diogo dizendo, esse entendimento fraternal na própria família, quando convivemos com um familiar mais difícil, é justamente isso, né? Quando a gente tem aquela pessoa que nós sentimos que não temos afinidade, não temos aquele desejo mais sincero de conviver sempre, a gente sente ali uma barreira, e nós já sabemos o que é isso. Muito provavelmente são aqueles, né, aqueles irmãos, aqueles desafetos do passado, que nós voltamos justamente para nos entender. Aí a importância maior desse entendimento fraternal, né? Boa noite, Fernanda Peixinho aqui também, bem-vinda, viu? O Celso Moreira, nosso amigo, boa noite. Aí o Emmanuel continua dizendo, diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender
na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desincumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Bonita fala, né? Porque muitas vezes nós sentimos mesmo esses momentos difíceis. Às vezes aquele momento que a pessoa chega ali de repente, nos agride, nos ofende, fala algumas palavras duras que nos machucam, nós nos sentimos ali injustiçados. Então nessas horas difíceis, vamos precisar muito dessa harmonia, desse equilíbrio, para ter compaixão, para não cobrar da pessoa duramente, não revidar, né? A gente ter uma certa tolerância fraternal. Porque, às vezes, amigos, são palavras, como nós já dissemos. Às vezes a pessoa nos agride com palavras mais duras, mais ofensivas. E o que o Emmanuel está dizendo aqui? Molhe a tua palavra no bálsamo da compaixão. Quer dizer o quê? Não devolvamos na mesma medida. Que nossas palavras não sejam da mesma forma agressivas, duras, tom de voz, né, agressivo. Eu lembro aqui de Chico Xavier. Ele deixou para nós aquilo que ele chamou da fórmula da felicidade. O Chico dizia assim: a fórmula da felicidade é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Olha que bonito isso. Uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Quer dizer o quê? Que as nossas palavras, nós apliquemos essa fórmula. Evitemos de jogar na cara do outro as verdades que nós achamos. Ah, a pessoa vai ter que ouvir agora. Não. Uma gota de verdade. Quer dizer, o mínimo de verdade que não magoe. Porque às vezes a verdade perturba. Às vezes a verdade machuca. A gente precisa saber o momento de dizer as palavras, aquela verdade. Então o Chico está dizendo, reveste aquela gota de verdade com 1 litro de amor. Ou seja, que nossas palavras sejam amorosas, sejam fraternas. Mesmo diante daqueles, eu sei que é difícil, é um desafio. Porque nós estamos sendo desafiados, nós somos aqueles que queremos seguir o Evangelho, então nós precisamos nos policiar com isso também. Se não conseguirmos de uma vez, tentemos de novo. Mesmo que a pessoa nos ofereceu palavras duras, silenciemos pelo menos. Não revide, não devolva na mesma moeda. E quando tiver que falar algo com alguém, pense se você gostaria de ouvir aquilo que pretende falar. É uma tática boa. Porque se a gente não gostaria de ouvir, por que vamos falar daquela forma? Então é essa ideia, né? De uma gota de verdade em 1 litro de amor. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário para a gente encerrar então. O João Franco está colocando resignação, humildade, amor, caridade. Legal, João. A Graça Barbosa está dizendo que tenho uma barreira logo com o meu esposo. Se conversamos muito, acaba em discussão. Por isso prefiro nem falar. Então, Graça, é difícil, né? Quando é com o cônjuge, porque é um relacionamento tão estreito, né? Tão presente todos os dias, ali lado a lado. A gente chegar no ponto de não conseguir conversar é muito triste realmente. Mas, Graça, como a gente está aprendendo aqui, né? Às vezes se espera, às vezes não, sempre se espera mais daquele que mais aprendeu. Quem sabe você, né, Graça, tem mais condição de silenciar, de evitar, as brigas, né, os desentendimentos. Então faça a tua parte, né? Tente não dar oportunidade para as discussões. Eu sei que é difícil, mas é um esforço que te cabe, né, por conhecer mais, imagino eu. E se você conseguir realizar isso, né, que bom será para você, terá conseguido aí méritos espirituais, né? É uma tarefa difícil,
mas desejo de coração que Deus abençoe teu lar, que é difícil realmente, né? Os bons espíritos possam te amparar. O pessoal gostou da frase do Chico, né? Muito legal mesmo. A Fátima Baldo, boa noite, Fátima, está dizendo: por esse motivo que eu falo, levar desaforo para casa é uma qualidade. Levar desaforo para casa, será que é não levar? Levar desaforo para casa é uma qualidade? Ah, tá. Porque a pessoa fala, entendi. Porque a pessoa fala, não leva desaforo para casa, né? Justamente, eu que estou equivocado aqui, Fátima. É melhor isso, nesse sentido, né? É melhor que você guarde aquilo, carrega com você e não acerte as contas ali na hora, né? Muito certo, Fátima, muito legal mesmo. Muito bom. Porque isso que a Fátima falou, a gente vê até nas crianças, né, pessoal? É algo muito sério. A gente ouve muitos pais dizerem para os filhos na escola: olha, não traga desaforo para casa. Se alguém te bateu, bate também. Olha que ensino que às vezes é passado por pais que têm um conhecimento. Então a gente está ensinando os filhos a revidar, a dar o troco. É como a Fátima está colocando, né? É qualidade guardar isso, não revidar. Leve com você, abafe ali, encerre o caso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. A Sandra Paulino, às vezes passa rápido aqui, pessoal. A Sandra Paulino está dizendo... passou aqui já. Está rodando bastante rápido. Está pedindo prece, né? Para a saúde física, a gente faz a prece ao final. Vamos então encerrar aqui a lição. O Emmanuel diz assim, para encerrar: procedamos assim, onde estivermos, na certeza de que, em nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento, que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Então Emmanuel lembra aqui algo muito importante e verdadeiro. Nós todos, né, com raríssimas exceções, somos espíritos endividados da terra, que retornamos à reencarnação carregando uma bagagem de dívidas, de pendências, né, para acertarmos as contas, para repararmos o mal. E se nós hoje, é isso que ele quer dizer, se nós hoje já nos apresentamos com alguma condição melhor, que ele diz aqui, né, que nós desfrutamos algumas vantagens diante de outras pessoas, parecendo que estamos em melhores condições, aí ele lembra, não pense que isso é por nosso merecimento, dificilmente, né, por mérito nosso, mas muito mais provável pela misericórdia de Deus, porque é isso. Nós, se hoje temos uma condição um pouco melhor, devemos agradecer a Deus pela misericórdia infinita que nos facilita o retorno à reencarnação, né? Retorno à matéria, de uma forma não muito difícil, para que a gente parcele aí a dívida, para que a gente vá resgatando em cada momento possível. Não vem tudo de uma vez só, porque não daríamos conta, né? Então essa misericórdia de Deus, que nós deveríamos sempre ser gratos e não nos sentirmos superiores aos outros. Às vezes pensamos que somos mais evoluídos, que estamos em condições melhores. Muito engano. Não sabemos a condição nossa perfeitamente, nem do outro. Então aquela pessoa que às vezes a gente acha que não conquistou tanto, às vezes está mais evoluída do que nós espiritualmente falando. Então lembremos sempre de agradecer a Deus a misericórdia divina que sempre recai sobre todos nós. Tudo bem, amigos? Vamos ver se tem mais algum comentário para a gente fazer então a nossa prece final.
Ah, tinha um comentário aqui da Fátima Chaves que eu acabei passando. Já passei por isso em família que ofendeu com tanta raiva, palavras muito duras, custei assimilar, engolir a seco, mas conseguir esquecer e perdoar. Que bom, né, Fátima? Se você conseguiu perdoar, né, isso é o essencial. Bom demais. Tudo bem, então? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação. O João está dizendo que passou muito rápido. Bom sinal, né, João? A Graça está dizendo a bênção do trabalho, forças para continuar, caminhar, orar e vigiar. É isso aí, muito legal. Pessoal, convido vocês então, Jane Fernandes, boa noite, eu que agradeço, Jane. Convido vocês, aqueles que quiserem, né, para a gente fazer uma oração final. O João está dizendo aqui, Paulo, já pensou em fazer o Evangelho no Lar ao vivo? É mais ou menos esse estudo. Sim, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, viu, João? Esse estudo que a gente realiza nas quartas, né, pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier, hoje que eu estou realizando aqui na minha página, excepcionalmente, porque eu tive um problema lá de transmissão na página Espiritismo Brasil. Mas eu acho, João, que essa quarta-feira que nós fazemos é mesmo um Evangelho no Lar. É uma forma do Evangelho no Lar, porque a gente reflete, a gente faz uma reflexão sobre a mensagem evangélica, né? Nós pensamos a respeito, nós fazemos a oração, a gente coloca uma água para fluidificar, a gente pode vibrar por outros que estão necessitados. Então é semelhante a um Evangelho no Lar, sim, né? Obrigado, meus amigos, minhas amigas, agradeço muito as mensagens sempre tão fraternas, agradeço a todos vocês. Convido então para a gente fazer a nossa prece final. Então, amigos e queridas amigas, vamos todos juntos nesse momento elevarmos um pensamento de gratidão a Deus, a Jesus, por tantas bênçãos que nós temos em nossas vidas. Agradecermos pela abençoada doutrina espírita, que veio iluminar o nosso caminho nessa estrada evolutiva, porque a doutrina projeta luz sobre o Evangelho de Jesus, que é o roteiro para a nossa caminhada. Agradecer pela família que temos, por mais dificuldades que nós enfrentemos com alguns familiares, deveríamos agradecer, porque Deus nos reuniu novamente, para que agora possamos realizar algo melhor. Vocês já pararam para pensar na oportunidade que temos de de repararmos os erros, de fazermos o bem no lugar do mal que possivelmente já fizemos anteriormente, a possibilidade de renovar ali os sentimentos, transformando muitas vezes o ódio em amor, a oportunidade da reconciliação. Então eu acho que a gente deveria agradecer a Deus e não reclamar das dificuldades da vida. Nós temos exatamente as condições que mais precisamos. Então nós deveríamos pedir a Deus que nos fortaleça, que nos ampare sempre, para termos forças, para termos sabedoria, para sabermos sempre a melhor atitude, a melhor forma de agir naqueles momentos mais difíceis. Rogamos a Deus que abençoe o nosso lar, os nossos familiares, que todos nós possamos conviver em paz. Que Deus abençoe aqueles familiares que já partiram para a pátria espiritual, que eles encontrem a paz, o amparo da espiritualidade, e que eles possam ver em nós a coragem, a fé, a determinação, e que assim eles possam prosseguir em paz. Abençoa, Pai de amor infinito, a todos esses locais onde há tanta dor e aflição, por todos esses pedidos que são feitos, que os bons espíritos amigos estejam por toda parte,
amparando, socorrendo, iluminando a todos esses que sofrem, que enfrentam provas e expiações duras. Que a tua luz divina, Pai, e o teu amor infinito recaiam sobre nós, aliviando o peso da nossa cruz, através da nossa fé maior em Ti e a resignação que brota dessa fé, dessa confiança. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite de estudos do Evangelho. Permita que bons espíritos amigos possam fluidificar as águas, que possam ser um remédio, um bálsamo para cada um de nós. Que assim seja. Uma boa noite para todos, muita paz, muitas bênçãos de Deus. Que todos fiquem na paz de Deus. Tem aqui uma bela oração até da Leonora, né? Ela disse assim: graças te damos, Senhor, por tudo que tiramos de proveito no entendimento do estudo de hoje. Que a graça e a paz de Cristo fique conosco e permaneça em nossos corações e em nossos lares também. Uma abençoada noite de descanso a todos e até quarta. Que Deus nos abençoe com saúde e força e nos proteja de todos os males. Assim seja. Muito bom, Leonora. Muito bem. Pessoal, muito obrigado a todos. Luci, Maria Luísa, todos que aqui estiveram. Eu que agradeço muito a presença de vocês, a Auresina, a Rose. Muito obrigado, Romilda. E todas as amigas e amigos aqui do Facebook. Muita paz, muita luz do alto. Que a gente possa nos encontrar na próxima quarta-feira com esse estudo aí das obras de Emmanuel, né? Lembrando que no Facebook fiz apenas hoje pelo meu perfil, tá? As próximas semanas sempre acontecem no Facebook da página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Hoje tive problema e não consegui realizar por lá, tá bom? E esses estudos ficam sempre disponíveis em meu canal no YouTube. Aqueles que quiserem buscar outros, pesquisem por Paulo Eduardo Sampaio. E aqueles que quiserem se inscrevam no canal, tem vários estudos lá, várias palestras também, tá bom? Então uma boa noite, o meu abraço fraterno, muita paz a todos, Fabiana também aqui, legal, vai assistir desde o começo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Um abraço.